Bom, galera, o assunto desse vídeo é Tchau Nu. Acredito que esse seja o último vídeo que eu vou fazer sobre ele antes dele entrar no exército. Então aqui nós vamos falar das últimas notícias com relação ao que ele anda fazendo aí. Inclusive a música Free do K-pop Demon Hunters, no qual ele fez o cover ali com a atriz e cantora Arden Cho, né? Então assim, eu tô super curiosa pra ver como é que ficou esse cover na voz do Tchau Nu, fazendo a voz do Dinu. Afinal de contas, o Dinu foi muito baseado nele mesmo, né? Nas características físicas dele, e até do jeito dele de falar, de dançar, de cantar, enfim. Então eu acho que nada mais justo do que ele fazer esse cover dessa música com a Arden Cho. E fora isso, gente, tá rolando um monte de coisa aqui sobre Tchau Nu que eu vou falar pra vocês, então fica ligado aí que depois da vinheta tem bastante novidade. Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl. E eu sei que todas as mulheres aí, fãs do Tchau Nu, sendo Aroha ou não, sendo Dorameira ou não, sei lá, enfim, tá todo mundo triste por conta desse momento que a gente tá vivendo agora, que é a despedida dele para o exército, né? Então o Tchau Nu, ele escreveu uma carta se despedindo mesmo dos fãs antes do alistamento militar, e ele pediu mais uma vez, gente, pela 12ª vez, para que ninguém o esqueça nesse período. Então, assim, eu acho que rolou uma certa pressão nos últimos meses, fizeram uma lavagem cerebral do Tchau Nu. Eu acho que muito por conta da Fantasia mesmo. A Fantasia vai fazer de tudo pra ganhar dinheiro na ausência do Tchau Nu com coisas que ele deixou pronto, né? Então acho que rolou uma pressão dele pra que ele trabalhasse mais nesses últimos meses pra deixar um álbum pronto, um K-drama pronto, um filme pronto. O cara trabalhou que nem um condenado nesses últimos meses. Dá pra ver na cara dele que ele tá super cansado. A gente viu em diversos momentos que ele tá, de fato, com uma cara assim bem cansada. E a gente já falou sobre isso, né? A gente acredita que ele vai descansar bastante no exército, porque ele finalmente vai ter 8 horas e meia aí de sono todos os dias, né? Pelo menos a gente sabe que lá ele vai ter esse tempo todo aí pra dormir. Então eu acho que ele vai estar lá da banda, mas ao mesmo tempo vai estar dormindo bastante, comendo bem. Então acredito que vai ser um bom período pra ele, pra poder desopilar um pouco desse tanto de atividade que ele fez nos últimos tempos, né? Vamos então aqui à questão da carta, tá? Essa carta ela foi divulgada no dia 25, justamente nesse período aí anterior ao serviço militar obrigatório de 18 meses, e ele falou o seguinte: faz tanto tempo que não tenho uma pausa tão longa, então é estranho, mas eu estou conhecendo pessoas e indo bem. Esse conhecendo pessoas tá meio ruim essa tradução, deve ser estou me encontrando com pessoas, né? Enfim. Então, assim, ele tá nesse processo já há um tempo, desde que ele se inscreveu e começou todo o processo ali. Ele fez algumas entrevistas para poder entrar nessa banda militar que ele tanto queria, e ele finalmente conseguiu, ainda bem, né? Então, realmente, gente, assim, é obrigatório, mas eu acho que ele não tá indo com o coração pesado. Eu acho que ele tá indo bem, né? Porque ele conseguiu entrar na banda militar que ele tanto queria. Os homens coreanos, eles sabem desde pequenininhos que eles têm que passar por essa experiência mesmo, né? Afinal de contas, o país deles tá ali em guerra ainda, né? Ainda não tá resolvida aquela questão. Então, essa iminência de guerra a qualquer momento já é uma realidade para todos os coreanos mesmo, né? Então, ele escreveu o seguinte: sim, estou reservando um tempo para ver as pessoas pelas quais eu sou grato e estou indo super bem. Senti falta de vocês, então vim aqui. Provavelmente vou sentir muita falta de vocês, não é? Porque ele estava em constante conversa com as Arohas, né? Pelo Instagram, pelo From, enfim, por diversas vias, né? Nos seus fanmeets, nos seus shows, o cara sempre recebendo muita carta na Fantasia. O cara é líder de receber carta na Fantasia, tanto que ele não tem tempo de ler tudo, claro que não, né? Mas a gente sabe que ele é muito amado e ele sempre tá sempre ali mostrando todos os trabalhos que ele faz, o que tá acontecendo no dia a dia dele. Mostra sempre ali coisas da Dondon, inclusive. Eu não sei nem como é que vai ficar a saudade de Dondon, né? Com certeza ele vai sentir muita falta da Dondon, né? Então ele resolveu escrever essa carta aqui pra falar justamente que ele estava sentindo nesse momento, né? E ele falou que, para ser sincero, ainda não caiu a ficha, mas tem um álbum, um filme e um drama saindo em breve. A gente sabe disso, né? Então não se esqueçam de mim. Soluçando, gente.
Dá até peninha, né? Porque você vê que ele tá ali naquela tentativa de, pelo amor de Deus, não se esqueçam de mim. Depois de assistir ao filme e ao drama, vocês vão ficar tipo, hã? E o Tchau Nu já voltou? Me preparei muito para os três, então preparem-se para se surpreender, finalizou o artista. Ou seja, ele quer que a gente fique ligado nas habilidades técnicas dele, de canto, ator mesmo. Eu acho que ele realmente se esforçou muito para deixar essas coisas prontas para nós, então a gente tem que apreciar o trabalho de Nunu. Tchau Nu realizou um teste para entrar na banda militar e foi aprovado, acabei de falar isso, né? Na despedida mencionou sua nova série da Netflix, The Wonderfuls, e o filme First Ride, ambos previstos para serem lançados. Tá aqui ainda em 2025, mas não sei, tá? Tá indeciso entre final de 2025 e início de 2026. Mas, para quem me perguntou alguns detalhes com relação ao alistamento militar, eu preciso dizer para vocês que tá prevista a volta do Tchau Nu. Tá prevista para o dia 27 de janeiro de 2027. Então é 27/1/27. É uma data aí fácil de decorar. Então a gente sabe que ele vai voltar nessa data, tá? Bom, lembrando que o último show do Tchau Nu foi realizado no dia 12 de julho em Seul. O astro celebrou os 9 anos do debut com 2 shows marcantes no Japão, né? A gente viu tudo isso aqui no canal, né? Todos os Stargraph, inclusive o fan meeting dele, que teve depois, o The Royal. Então, assim, a gente viu, de fato, que ele trabalhou demais, né? Então, continuando essa matéria aqui da Billboard, ele fala que o grupo de K-pop ficou afastado dos palcos aí durante 3 anos por conta do falecimento do Moonbin, né? Muito por conta disso, né? O quinteto homenageou o Moonbin nessas ocasiões do Stargraph, e também recebeu a sua irmã Monsoa no palco, né? Foi bastante emocionante aquele momento, que a gente já conversou aqui sobre isso também. E aí o Tchau Nu falou o seguinte: enquanto a gente preparava para o show, a única coisa que nos manteve firmes, mesmo quando as coisas estavam difíceis, foi a sinceridade. Foi isso que nos manteve com os pés no chão e nos uniu, mantendo-nos fiéis a nós mesmos. Ou seja, eles sempre foram muito sinceros com relação a tudo que eles estavam sentindo, né? Eu acho que isso ficou muito claro em entrevistas, nas músicas que eles produziram nesse período, Circles, Twilight, enfim. Ficou muito aberto, né? O coração, eles abriram o coração ali para as Arohas em diversos momentos, né? E o Moonbin sempre amou se apresentar no palco, disse ele, né? Então ele continuou falando o seguinte: ele queria muito estar aqui e acho que ele teria adorado isso, né? No caso, o Stargraph. Esse pensamento me deu a força para continuar e permitiu que estivéssemos aqui hoje. Mesmo agora, acho que ele está assistindo e amando cada momento e isso me enche de orgulho e carinho. E é isso, né, gente? O Astro debutou aí em 2016, ou seja, ano que vem vamos ter a comemoração dos 10 anos do Astro sem o Tchau Nu. Então, sabemos aí que o MJ e o Jinjin vão formar uma nova subunit. E pode ser que o Rock faça alguma coisa com os meninos nesse meio tempo sem o Tchau Nu. Não sei, né? Eu acho que há a possibilidade, a gente não pode também descartar isso. Mas é isso, Tchau Nu, assim, você pode ter certeza que a gente não vai se esquecer de você. A gente vai falar muito de você aqui nesse período, você pode ter certeza disso. E estamos aqui no momento de despedida mesmo, tá? Temos aqui as últimas mensagens do Tchau Nu no From. Sabemos que esse serviço de conversas por mensagens no From do Tchau Nu já foi interrompido e acredito que só vai voltar quando ele sair do exército em 2027, né? Então vamos ver as mensagens aqui de Nunu no From. Ele falou: olá. Aí postou aquela fotinha assim. Uma pequena castanha, certo? Fazia muito tempo que eu não conseguia descansar assim. Me sinto estranho. Encontrei algumas pessoas também. Estou bem. Aí ele falou o seguinte: encontrei algumas pessoas pelas quais eu sou grato. Você está bem, certo? Também sinto falta das Arohas. É por isso que eu vim aqui. Você vai sentir muita saudade? Ainda não consigo acreditar, mas de qualquer forma tem um álbum, um filme e um drama que irão ser lançados. Não se esqueçam de mim. Eu vou e voltarei mais desenvolvido. Tem muitas coisas que eu quero tentar. Então, não vamos ficar tristes. Muito bem. Ou seja, ele não tá afim de ver as fãs chorando nesse período, né? Eu sei que vai ser difícil a gente não chorar, a gente não se emocionar com essa despedida, mas ele, de fato, não queria que a gente ficasse sofrendo por causa disso, né? E aí ele falou: um álbum, um filme, um drama. Oh, o Nu apareceu? Vocês vão ter que pensar assim. Preparei todos os 3 muito bem, ainda vou sentir muito a sua falta, acho que vou sentir muito a sua falta. Enfim, eu te amo, obrigado. Certifique-se de jantar, voltarei, bye bye. Aí tem aquele coraçãozinho assim, fofinho, né?
Então ele postou essas 2 fotos, muito fofinho, com esse cabelo curtinho, gente, ele fica muito fofinho com o cabelo curtinho. Inclusive, eu acho que ele fica até parecendo mais novo com esse cabelo curtinho, vocês não acham? A gente não parece que o Xiaoru tem 28 anos, assim, eu lembro como se fosse hoje, Nunu com 19 anos de idade. Eu tava lá pra ver esse momento. Lindo, né? Muito fofinho. Bom, gente, esse vídeo aqui, o Nunu tá falando sobre a cerimônia de premiação musical mais prestigiada e repleta de estrelas da Coreia, que tá chegando a Taiwan pela primeira vez, no 40º Golden Disc Awards, que vai acontecer em um sábado, no 10 de janeiro de 2026. E ele tá avisando aqui para as pessoas ficarem ligadas com relação ao Golden Disc Awards. Vamos ver esse videozinho aqui da Ardent Cho e do Xiaonu, quando eles se encontraram para poder falar do cover que eles iam fazer. Eles são amigos já há muitos anos, tá? Ah, você vai primeiro, não? Você vai primeiro. Ela fez a Rumi no K-Pop Demon Hunters, né? But people don't really know you're one of my 동생's. Yeah, it's the first time maybe. Right, because we never posted a picture. Yeah. Ela tem uma super admiração pelo Xiaonu, né? So let me introduce my very good 동생, who is also a very well-known actor in Korea. Okay, do my best. Hello, I'm Xiaonu. I'm a Korean actor, singer. I'm a big fan of K-pop Demon Hunters. Ele é bastante famoso e ele adora o K-Pop Demon Hunters. E ele estava muito feliz pela Rumi, né, por conta desse trabalho. We got introduced by our Korean PD producers. Oh yeah, Korean producers who worked on some of Unu's dramas and... Yeah, so when I was in America, she introduced a lot of delicious brunch cafes. Eles se encontraram em diversos momentos durante esses últimos anos, né? It's pretty much all we do. We just eat. 이거 너무 재밌게 봐가지고. 고마워. Every songs are really good. Yeah. Ele tá falando que todas as músicas do filme são muito boas, né? 너무 닮지 않았어요? He looks so much Aí as pessoas agora sempre falam isso, né? Que ele é muito parecido com o Jinu. special if we did a collab. Yeah. 우리 뭐 같이 하는 것도 처음이잖아. Essa parceria já era algo muito esperado, né? Pelas Arohas, a gente estava esperando aqui ansiosamente e tá realmente acontecendo. Slate. 1, 2, 3. Hey. Bom, então é o seguinte, gente. Eu já tinha falado aqui no canal que ia rolar esse cover, né? E finalmente chegou o dia que esse cover foi lançado, né? Então, assim, realmente houve ali um momento, né, muito simpático, né? Eles ali juntos foi muito simpático, essa interação foi muito legal, né? Dava pra ver que essa interação, pela essa interação carinhosa e autêntica, que eles têm uma amizade de muitos anos, né? Então, eles fizeram essa pequena apresentação de como eles já se falaram antes, já comeram bastante juntos, se encontraram nos Estados Unidos, comeram comida gostosa, aquela coisa toda, né? Então, esse vídeo dá pra perceber, é uma mistura ali, na verdade, de um desenvolvimento pessoal e profissional de ambos, né? Então, foi depois desse super sucesso, né, dessa animação da Netflix, eles conversaram, ficaram muito empolgados, de repente fazer uma colaboração, cantando a música Free, que é uma música que é cantada pelo Jinu e pela Rumi no filme, né? Então, assim, eu acho que eles tentaram encontrar um momento ali na agenda dos dois, né, pra fazer isso acontecer, até porque já tava, a agenda do Nunu tava muito lotada por conta dessa limitação na agenda dele ir pro exército. Ele tinha muita coisa pra fazer antes de ir, mas ele fez, né, esse momento acontecer de certa forma. Acho que ele considera muito ela, né? Então eu acho que esse momento perto dele, esses últimos momentos que a gente tá tendo perto dele, né, nos fazem sentir ainda mais próximos e conectados ao artista que a gente tanto ama, né? E é isso, né? Vamos conferir aqui finalmente o vídeo do cover de Free. Bom, vamos lá então, 3, 2, 1. Curiosa pra ver isso aqui, gente. Eles estão vestindo as roupas iguais aos dos personagens do filme, pra ficar uma coisa bem imersiva mesmo. Ai, gente, que beleza. Essa música é muito bonita. I try to hide, but something broke. I try to sing, couldn't hit
Como Warden Cho canta bem, né? E como é uma música de um musical, né? Tem uma mistura de interpretação ali junto, né? Maravilhosa. All the damage that might make me dangerous. You got a dark side, guess you're not the only one. What if we both tried fighting what we're running from? We can't fix it if we never face it. What if we find a way to escape it? We could be free, free. Esse falseto maravilhoso, né? E essa letra é muito profunda, né? É quando esses dois personagens finalmente se conectam, né? Então... Uau, Nono! Maravilhoso! Maravilhoso. Olha essa harmonia. E tem um tom de tristeza, tipo assim, caramba, a gente passa por tanto perrengue, a gente só queria ser livre, né? Essa música é muito isso, né? Nossa, os vozes deles dois juntos ficou tão legal. Carregado de emoção, né? Muito bem interpretada pelos dois. Gente, maravilhoso. Incrível. Nota 10. Bom, gente, muita gente tinha dúvidas ou que tinha interesse em saber mais sobre que banda é essa que o Nunu vai participar durante o exército, como é que é o dia a dia dele lá. Então eu achei uma postagem assim, bem completa com relação a todas essas curiosidades, né, reunidas do Chaunu Brasil, né, desse fã-clube do Chaunu, e eu vou tentar descrever aqui para vocês o máximo de informação possível com relação a isso. Então, a banda no qual o Chaunu vai estar fazendo parte se chama Banda Militar do Ministério da Defesa Nacional, que se chama MND, tá? E essa não é uma banda militar qualquer, né? A sua decisão foi incrivelmente inteligente e ponderada. Atualmente existem cerca de 40 bandas militares no exército coreano, divididas por níveis A, B e C, e exigem um processo de audição especial. A banda, especificamente MND, é considerada a unidade militar cerimonial mais prestigiosa e simbólica da Coreia, juntamente com a Guarda de Honra do MND. Então, ela é considerada até mesmo um nível acima das unidades regulares do nível A, frequentemente chamadas de nível A especial. Essa banda se apresenta nos eventos nacionais mais importantes do país, como, por exemplo, cerimônias do Dia da Fundação Nacional, cerimônias de homenagem na Casa Azul, cerimônias memoriais do Cemitério Nacional, eventos oficiais de boas-vindas a líderes estrangeiros e cerimônias de abertura das Olimpíadas. Devido ao prestígio e à visibilidade dessa unidade, a competição é extremamente acirrada e apenas os candidatos mais qualificados são aceitos. Então, o prazo final de inscrição foi no final de março, o que significa que o Chaunu deve ter se preparado discretamente já há algum tempo. Ou seja, acredito que desde janeiro ele já devia estar treinando, se preparando para isso, tá? Então, considerando quão ocupada tem sido a sua agenda, realmente é impressionante que ele tenha encontrado tempo e foco para se preparar especificamente para a audição dessa banda aqui, tá? Como ele nasceu em 97, esse ano marcou sua última oportunidade de se inscrever para uma banda militar. Se não tivesse feito isso agora, a chance teria desaparecido. Se ele se alistar como planejado em julho, isso aqui é uma postagem antiga, tá, gente? Então,
estava falando dessa possibilidade, né? O momento ajudará a minimizar sua lacuna na carreira. E enquanto estiver servindo, o drama e o filme que ele está filmando vão ser lançados. A gente sabe disso, né? Que durante esse período vai ser lançado bastante coisa aí do Nunu. Então, uma coisa que é positiva é que a banda MND, ela se apresenta regularmente, o que significa que ainda vamos poder vê-lo durante o seu serviço, ou seja, ele vai participar de cerimônias que são públicas. Então, ele vai ter algumas aparições públicas nesse período. O Chaunu, ele sempre quis se manter conectado com seus fãs e a gente acredita sinceramente que ele escolheu esse caminho para facilitar um pouco a nossa espera. Ao contrário das unidades militares regulares, a banda MND não envolve treinamento rigoroso durante o horário de trabalho. Em vez disso, a maior parte do tempo é dedicada aos ensaios e às apresentações, ou seja, esse período dele no exército vai ser bastante musical. Então, com certeza, essa vai ser uma experiência, né, uma oportunidade valiosa para ele poder crescer musicalmente, tocando com pessoas diferentes, músicas diferentes. Então, eu acho que vai ser um período bastante interessante para ele como pessoa e como profissional, né? Com prática diária e apresentações frequentes, ele estará cercado por músicos experientes e treinados, o que lhe dará a chance de construir conexões artísticas significativas. Não se trata apenas de cumprir um dever, é um passo cuidadosamente pensado para seu crescimento e sucesso futuro. Então, o Chaunu, ele vai estar numa banda militar diferente daquela em que o MJ participou, né? E é diferente também da que o Jae-hyun está atualmente, membro do NCT. Ele está atualmente no exército, é o meu bias no NCT. Então, durante esse período de serviço militar, né, ele vai poder participar de 18 a 21 meses, dependendo da função específica que ele vai ter, né? E sobre o processo de seleção com relação a essa banda, a gente já falou aqui que tem audições extremamente rigorosas, com testes de aptidão musical, presença de palco e disciplina. Então, para os músicos, geralmente há provas de execução instrumental ou vocal, avaliação de leitura musical, além de entrevista e exame físico. A taxa de aprovação é realmente muito baixa, porque é muito competitivo, né? É alta demanda e alto prestígio. Então, sobre a banda em específico, nessa unidade inclui músicos, vocalistas e maestros altamente treinados, integra a estrutura do quartel-general militar da capital, Seul, e sobre a imagem pública dessa banda, escolher essa banda significa ser visto como nobre e respeitável, né? Então, é uma maneira ali de manter a sua imagem pública ativa durante o serviço militar. Apresentações oficiais da banda são frequentemente transmitidas pela televisão e pelas redes sociais institucionais do Exército, ou seja, assim que eu souber que ele vai participar de alguma aparição pública com a banda, eu vou avisar vocês, a gente vai reagir, vai vir aqui junto. Então, todo esse planejamento que ele teve, né, mostra maturidade e visão estratégica sobre a sua carreira a longo prazo. E aqui tá detalhando como é o treinamento militar básico na Coreia do Sul. Então, todos os recrutas, independente da unidade em que eles vão servir, eles passam um treinamento obrigatório militar básico, né, antes de assumir as suas funções específicas. Então, esse treinamento básico dura mais ou menos umas 5 semanas, ou seja, aproximadamente 35 dias. O local onde é realizado esses treinamentos, né? É realizado em um dos diversos centros de treinamento militar que estão espalhados pelo país. Não é vinculado diretamente à unidade final, mas sim um processo padronizado para todos os recrutas. Lembrei de uma informação importante. Onde ele vai se alistar e o horário de onde ele vai se alistar não foi informado pela Fantásio, justamente para que isso fosse feito de forma íntima, só entre o Chaunu, os membros do Astro e os familiares do Chaunu, para ser uma coisa bem íntima mesmo. Então, para não haver confusão com relação a fã, aquela coisa toda, aglomeração. Então, a gente não sabe exatamente que horas e quando e onde ele vai se alistar. A gente só sabe que vai ser no dia 28, segunda-feira. Continuando aqui, né, com relação ao treinamento em si, ao conteúdo do treinamento. Durante esse período, nesses 35 dias, os recrutas vão receber uma instrução intensiva que vai envolver disciplina militar e hierarquia, treinamento físico rigoroso, com corrida, exercícios funcionais e resistência, manejo de armamentos, instruções básicas com relação a rifles, que são padrão lá no Exército, táticas básicas de combate e sobrevivência, treinamento de campo, com simulação de situações militares em ambientes naturais,
sociais. Vai ter também ensinamentos com relação a primeiros socorros, segurança e vida em grupo, que é a convivência em dormitórios e atividades coletivas que promovem o espírito em equipe, que é muito importante no Exército, né? E o objetivo desse treinamento é transformar civis em soldados com disciplina física e mental, independente da função em que eles estão desempenhando, né? Então, visa garantir que, em caso de necessidade, todos eles possam ser mobilizados para atuar na defesa do país, mesmo que eles ocupem posições não combatentes como músicos. Eles têm que estar preparados de qualquer forma, né? Então, após esse treinamento, os recrutas vão realizar uma cerimônia de formatura. Em seguida, eles são designados aí para suas respectivas unidades, as unidades específicas. Esse período será o momento mais intenso fisicamente, com a adaptação à vida militar, antes de começar a sua rotina mais familiar, ligada à música e às apresentações oficiais. Então, esse período inicial é muito importante para eles vivenciarem ali, né, o ambiente militar, conhecerem as pessoas, começar de fato ali a vida militar, né? Bom, gente, então é isso. Eu acho que as informações relacionadas às últimas atividades dele, a despedida e como vai ser o treinamento militar, eu acho que tá tudo englobado aqui nesse vídeo. Consegui resumir bem aí tudo. E assim, a gente vai continuar falando de Xiaonu, a gente vai continuar falando de Astro, independente desse serviço militar do Nunu, tá, gente? Fiquem tranquilos que conteúdo é o que não falta. Vou ficando por aqui, eu quero que vocês comentem aqui embaixo uma mensagem aí final para Nunu, desejos finais para Nunu nesse período. Quero que vocês comentem aqui embaixo, a gente vai conversando, tá bom? Beijinho e tchau, tchau.